Olá, amigos e amigas, professores do nosso curso de, do programa Uniafro 4. Estamos chegando ao módulo 4 do nosso curso e eu tenho a tarefa de fazer uma conversa sobre a história das populações de origem africana no Brasil e em Santa Catarina. Eu não pretendo, eu acho muito difícil dar conta de todas essas pontas, todos esses detalhes, né, tão bem esmiuçada pelos meus colegas de curso, Carla Haske, Tameluza Secato, Wilson Robinson Soares Lucindo, Cláudia Martari, Fábio Amorim Vieira e o meu colega, professor da PUC de São Paulo, Amailton Magno Azevedo, e a nossa decana dos estudos afro-brasileiros, principalmente com foco na educação, a professora Geruzi Romão. Eu escolhi alguns pontos que me parecem estratégicos para a gente pensar, né, essa experiência e também indicar alguns desdobramentos no tempo presente. Antes de mais nada, é fundamental que a gente entenda que a experiência da diáspora africana, a experiência da escravidão africana, ela é parte da modernidade ocidental, né? E no caso dessa nossa experiência luso-afro-brasileira, ela é fruto, como já disseram Manolo Florentino e João Fragoso, é fruto de um projeto arcaico, de uma opção arcaica, né, de sociedade baseada na desigualdade natural entre as pessoas. Nesses termos, isso significa olhar, né, a constituição da sociedade colonial de uma outra perspectiva, não apenas levando em consideração os aspectos econômicos da opção, mas também pensando outras dimensões, em especial recuperando a dimensão política das escolhas que levaram à configuração da sociedade colonial. Isso é um ponto muito importante, né? Porque as pessoas fizeram dentro de um quadro mental X, mas elas fizeram opções, né, entre as muitas possibilidades, os muitos caminhos que se encontraram. E a opção da escravização como instrumento de exploração econômica e de assentamento dessas sociedades coloniais foi uma escolha por um caminho que mantivesse as antigas hierarquias sociais da Idade Média, da Baixa Idade Média ocidental, né? Ou seja, um caminho pela desigualdade natural entre as pessoas. Nesse caso, portanto, a escravidão africana, ela não é apenas um modelo de exploração econômica, mas ela está na base, né, ela sustenta as hierarquias sociais do período. Ela permite, portanto, você pensar toda a sociedade brasileira desde o século XVII assentada em dois aspectos fundamentais: o Estatuto da Escravidão e o Estatuto de Pureza de Sangue. O que nos leva a crer, portanto, que nesse quadro a cor está quase sempre associada à condição, ou como diria minha colega Cláudia Mortari, à qualidade das pessoas. Ou seja, o lugar
de cada um naquela sociedade, né? O elo na cadeia dos seres. Eu posso dizer, sem dúvida alguma, de que ao pensar a sociedade organizada por estratos, né, representados por cores, aquela sociedade, como já bem disse Hebe Matos, em várias obras, ela reproduz e reatualiza as regras sociais do antigo regime, as hierarquias sociais do antigo regime português. A cor, portanto, está articulado a um lugar que você ocupa naquela sociedade, a um lugar que você ocupava naquela sociedade. O melhor exemplo disso é a ideia de negro. Negro não diz respeito a aspectos culturais, aspectos políticos. Negro é um termo que em português arcaico, talvez traduzido do árabe, era sinônimo de cativo. Já preto parece ser sinônimo de escravo, de negro, era outra coisa. Preto, nos contextos do século XVII até a primeira metade do século XIX, é sinônimo de nascido em África. Alguém com origem em África. Ou seja, e é só uma parte da confusão. Porque africano também não queria dizer muita coisa. Muitos autores afirmam que a palavra mais amada pela população cativa africana livre ou liberta de origem africana era minha nação. Por minha nação, eles remetiam aos novos agrupamentos culturais, identitários, criados no contexto da escravidão africana nas Américas, em especial no Brasil. E que poderiam remeter às práticas mágico-religiosas, como é o caso dos muslins, ou na Bahia do século XIX, os malês, né? Cativos muçulmanos da África Ocidental. Mas também poderiam ser apenas os cativos que passaram pelo mesmo entreposto de tráfico de escravos, como os benguelas, Porto de Benguela, os moçambiques da ilha de Moçambique, os minas do Forte São Jorge, Elmina, ou os angolas do Porto de São Paulo de Luanda. Minha nação, esses novos agrupamentos étnicos dividiam esses vários africanos nos seus respectivos grupos. E você poderia dizer, bom, mas o fundamental é que eram todos escravos africanos. Somos nós que os concebemos como uma totalidade homogênea. Talvez eles nunca tivessem se imaginado como africanos antes de chegar ao Brasil. Além, e há um dado bastante interessante. A partir de 1831, nós temos os conjuntos
dos africanos que entram no Brasil ilegalmente. E esses africanos que eram pegos pelas autoridades, em tese, eram homens livres, segundo a nossa legislação. Mas, curiosamente, como os brancos brasileiros são muito criativos, eles foram considerados pessoas crianças, pessoas sem a maturidade necessária para viver na sociedade brasileira. E que eles, portanto, precisavam ser tutelados para, durante um período, para fazer a sua adaptação à sociedade brasileira. Então, curiosamente, africanos livres eram homens livres de origem africana, tutelados pelo Estado e cujo trabalho era explorado por arrendatários. Então, nós temos os pretos, temos os africanos livres e temos também os crioulos. Quem são os crioulos? Aqueles, segundo a definição antiga, nascidos na casa do Senhor. Ou seja, seguindo a tradição do direito romano, donde a escravidão segue o ventre, uma pessoa nascida de um ventre escravo era igualmente escravo. Por isso que a Lei Rio Branco de 1871 foi chamada de Lei do Ventre Livre. Né? Ou seja, para que se rompesse o círculo de reprodução da escravidão, impedindo, portanto, que mães cativas pudessem continuar gerando filhos cativos. Nós podemos ainda trazer outro personagem extremamente importante nessa cadeia de seres. E que eu gosto, acho fantástica. É a pessoa do pardo. A pessoa poderia dizer, não, mas o pardo é um mulato. Para mim, mulato é cor de mula. E era outra coisa. A qualidade, alguém na qualidade de pardo era alguém nascido livre, distanciado da experiência direta da escravidão, mas, entretanto, que possuía as marcas da infâmia. Ou seja, era alguém que não poderia provar que nunca havia trabalhado com as mãos. A cor, consequentemente, não é sinônimo em si de impureza, mas um indício revelador da qualidade de cristão novo, de convertido daquele grupo. A sua condição de trabalhador. Me lembrava um amigo, algum tempo atrás, de que os pardos tinham sua própria igreja, sua própria irmandade. E a sua padroeira, entre outras, é a Nossa Senhora da Conceição. E por que Nossa Senhora da Conceição?
porque ela é imaculada, que era como eles gostariam de ser representados. Homens livres sem a mácula da escravidão, a mácula da barbárie, do ser católico e de ser descendentes de escravos. Não por acaso, aqui na minha querida Florianópolis, antiga cidade do Desterro, o compromisso da Irmandade de Nossa Senhora da Conceição dos Homens Pardos não permitia a presença de cativos. Não permitia, portanto, a presença de pessoas que poderiam colocar em dúvida ou lembrar a mácula da escravidão, a mácula da inferioridade, a mácula da condição subalterna. Mas vocês poderiam dizer, então nós temos os pretos, os negros, os pardos, mas nós temos ainda um outro grupo, os mulatos. Talvez seja difícil entender. No mundo pós-Gilberto Freire, que mulato, no século XVII e no século XVIII, não queria dizer muita coisa. E por que não queria dizer muita coisa? Porque mulato era apenas uma indicação que aquele indivíduo era fruto de pais europeus e pais africanos. Nada mais que isso. Alguns diriam, são gente que tem cor de mula. Talvez até inclusive a natureza delas de ser estéreis. Mas mulato é um pardo? Não. A escravidão segue o ventre. É só um indicativo de uma pessoa clara. Mas nada impede de ser tratado como um negro, se ele for filho de pessoa cativa. E branco? O que será o branco? O que podemos pensar desse branco? Muitas vezes, nós, pesquisadores e militantes antirracistas, tendemos a imaginar os brancos como uma totalidade homogênea. Mas eles não eram e não foram assim. Ser branco valia alguma coisa, mas muito pouco. Desde que estivesse dissociado de várias outras características extremamente importantes. Ser branco e ser português, sujo do Del Rey de Portugal. Ser branco e ser católico, diferente dos vários outros grupos cristãos e não cristãos que existiam
na antiga colônia. Ser católico, mas igualmente ser cristão velho. Ou seja, alguém capaz de provar que seus ascendentes eram católicos de 4 costados. 4 gerações dos 2 lados. Quem poderia provar? A quem interessava provar? Para distanciar-se da massa dos convertidos, muçulmanos, mas principalmente judeus, os cristãos novos. Então você tem que ser branco, português, católico, cristão velho, e você precisava ser homem bom. O que era ser um homem bom? Mostrar a todo mundo que você não era impuro. O que seria ser impuro? Provar que nunca havia trabalhado com as mãos. Isso era ser um homem bom. Aquele que é capaz de mostrar, provar a sua origem nobre. Então você precisava ser branco, português, católico, cristão velho, homem bom. Mas só isso não bastava. Se você também não fosse proprietária. Como terra no Brasil não valia nada, você necessariamente deveria ser proprietário de pessoas. Portanto, na nossa cultura colonial, o teu reconhecimento como pessoa livre estava associado à quantidade de cativos que você possuía nas suas senzalas. Claude Melançon, em Antropologia da Escravidão, ao pensar o que distinguia a condição de franco para a condição de cativos na África Ocidental, ele dirá: o que torna alguém franco é nascer e viver numa sociedade específica, a estar articulado às sociedades etárias e ter ancestrais que pudessem interceder por eles. Entretanto, na sociedade brasileira do século XVII, XVIII ou XIX, o que torna você um cidadão e o reconhecimento por parte dos iguais, o reconhecimento da tua condição de homem livre está associado a ter a quem trabalhe por você.
Isso é muito importante, porque isso determina o modo como os brasileiros e brasileiras veem o mundo até o momento contemporâneo. Em nosso mundo, nós só somos livres se nós escravizarmos ou explorarmos os trabalhos de alguém. Quando os intelectuais dos anos 60 e 70, mas principalmente dos anos 70, os intelectuais brancos, se envolveram na luta abolicionista, eles queriam a emancipação. Não a emancipação dos cativos, mas a emancipação dos senhores da dependência do trabalho escravo. Logo, amigos e amigas, quem na sociedade colonial do século XVII ou XVIII, ou da primeira metade do século XIX, poderia provar que era branco, português, católico, cristão velho, homem bom e proprietário? Muito poucos. Então, nós temos, consequentemente, uma sociedade rasgada de cima a baixo pela experiência do estatuto da escravidão e do estatuto de pureza de sangue. Alguns poderão dizer, nesse sentido, que a escravidão africana foi algo, uma criação ocidental. Isso não é verdade. A escravidão africana, ela surge no continente fruto da expansão das sociedades urbanas, em especial do mundo mediterrâneo. A escravidão que surgiu em África estava associada ao mundo muçulmano. Muçulmanos que desejavam mulheres para seus haréns, que desejavam trabalhadores para a plantação de cana-de-açúcar no atual Iraque, que precisavam de homens para suas plantações, mas fundamentalmente precisavam de homens para seus exércitos. Escravidão é escravidão em qualquer parte. E a escravidão muçulmana em África durou muitos séculos. Nos meus cálculos, quase 1000 anos. Então, o que distingue da sociedade da escravidão atlântica? A sua intensidade. A capacidade de desestruturação das antigas sociedades africanas. Em alguns séculos,
de escravidão atlântica. Doze bilhões de pessoas chegaram vivas ao outro lado do Atlântico. E para essas 12 milhões, estima-se que foram produzidos 120 milhões de mortos. Se você não decorou, vamos lá. 12 milhões chegaram vivas. 120 milhões de pessoas foram mortas, perderam a vida para que esses 12 milhões chegassem ao novo mundo. A escravidão africana ou a escravidão atlântica moldou nossa sociedade. Marcou pela violência a nossa sociedade. Violência, em especial, no momento da chegada dessa população e no ensinamento de um ofício a esse jovem ou essa jovem que chegava sozinha no mundo. Era comprada e obrigada a trabalhar. A violência, a pedagogia da violência, portanto, tinha a tarefa de produzir a sujeição. De que modo? Com que objetivo? Para produzir o controle do corpo, para se explorar o trabalho, a obediência e a servidão. Ou, desculpa, a sexualidade. Porque não há escravidão sem o controle da sexualidade. Escravidão é isso. É uma forma de dominação que precisa da humanidade do cativo para se realizar. Muitos pesquisadores dos anos 50 e 60 tomavam os escravos, suas lutas, suas estratégias de sobrevivência, a partir de uma dimensão jurídica da escravidão. Como se os escravos pudessem se reduzir às coisas que os senhores imaginavam. Afinal, é isso que a lei, baseada no direito romano, define o que é um cativo, uma coisa. Porém, os cativos nunca foram essas coisas que os senhores imaginavam. E, infelizmente, uma parte dos grandes intérpretes do Brasil, uma parte da boa crítica às sociedades racistas oriundas da escravidão, não perceberam como fundamental que os cativos, assim como os senhores, exigiam ou era apelado à sua humanidade, dependendo do lugar. Se nós
pensarmos dessa perspectiva, como diria o Close Melançon, a coisificação do cativo só apareceria em alguns momentos, em especial no momento da compra, no momento da sua redução à condição de escravo e depois no momento da venda. Mas dali em diante, esses indivíduos iriam lutar e lutaram muito para não se tornar as coisas que os seus senhores imaginavam. Nessa sociedade colonial, escravista, a primeira forma de sociabilidade que emerge é a família. E textos lindos como o de Robert Slenes, na Senzala uma Flor, elas revelam o quanto nos projetos dos cativos eles lutavam para ter a autonomia. Logo, nas áreas de plantação, a luta por cativos era de poder sair da senzala e poder constituir sua própria família. Alguns diziam, no século XIX, que a imigração era importante porque os cativos estavam despreparados para viver em sociedade. Mas hoje sabemos que, em verdade, a escravidão forjou uma cultura sobre o que era trabalho considerado trabalho livre. Uma cultura que impedia libertos de fazer coisas que, curiosamente, só os destruídos, miseráveis dos imigrantes europeus se dispunham a fazer. Entre eles, o trabalho coletivo feitorado. Colocar sua família para trabalhar no eito e, portanto, reduzi-los, na prática, à condição de cativos. Logo, a família, a luta para a constituição da família, me parece a mais brilhante e mais fantástica forma de resistência na sociedade colonial imperial até o século XIX. Outra forma extremamente importante de resistência, com foco na família, é possível vislumbrar
nos espaços urbanos, por meio da luta dos cativos para arrancar dos senhores o direito de viver sobre si. Sidney Chalub, num livro lindíssimo chamado Visões da Liberdade, creio eu, de 1987, mostrou como era importante poder circular autonomamente pela cidade, mesmo tendo que ir pagar uma caríssima férias diária, semanal ou mensal. Mas ter o controle do tempo do trabalho. Do mesmo modo, essa luta por autonomia também significou uma luta para morar fora de casa, fora do teto dos senhores. E aí ela nos remete à importância dos cortiços, das moradias precárias nas áreas urbanas do século XIX e início dos XX. Foi lá, como bem disse Sidney Chalub, que os cativos, que os africanos e os afrodescendentes inventaram a liberdade. Daí o ódio dessa elite republicana que herdou o antigo Estado Imperial. E seu compromisso de destruir a memória da luta contra a escravidão. A família e a luta pela família é um ponto-chave desse esforço. Mas ele não é o único lugar de sociabilidade. Outras formas também cumpriram um papel muito importante. Entre elas, as irmandades religiosas. As irmandades e confrarias religiosas, por serem instituições legítimas, ao longo do século XVII, XVIII e XIX, ela foi o único instrumento legítimo para que africanos e seus descendentes pudessem se organizar livremente, tomar decisões e, principalmente, proporcionar a cativos e libertos algum lugar onde pudessem se encontrar em segurança com os seus. Além da irmandade, além da família, eu creio que um outro lugar de sociabilidade importante eram as festas. As festas que, de certa forma, na sua circularidade, marcavam um outro tempo, o tempo marcado pelo trabalho. Eram pelas festas que os cativos determinavam o tempo das suas vidas. Porém, se a família e se a luta pela família significou um esforço para quebrar a cadeia da obediência,
as fugas que às vezes eram tentativas de negociação, que iam do direito a namorar, a dominar aspectos das vidas. As fugas, junto com quilombos, podiam igualmente ser um instrumento radical para tentar superar aquela situação. Mas, de um modo geral, a grande parte dessa massa de estudantes cativos não poderia ser enquadrada na tradição europeia. Eu já comentei, de algum modo, a importância, né, do ir e vir dos cativos na sua busca da liberdade. Mas também é fato dizer de que é o vai e vem, foi o vai e vem dos cativos que construíram, que deram áreas de cidades às vilas e povoados desse país, de norte a sul desse país. Eram eles a companhia telefônica, eram eles as companhias de esgotos, eram eles que faziam tudo que pudesse dar tranquilidade, que pudessem dar civilidade aos seus senhores. Imaginem um mundo sem água tratada. Imaginem um mundo sem automóveis. Imagine um mundo sem toda essa gama de facilidades tecnológicas. Nesse mundo, tudo que se movia, tudo que podia tornar a vida agradável, era desenvolvida por cativos. Logo, não é possível imaginar nenhuma cidade brasileira do século XVIII e XIX onde os cativos africanos não ocupam e não ocuparam um papel fundamental. Tanto é que em toda parte a luta pela abolição da escravatura foi central, foi fundamental e dividiu sociedades inteiras. Alguém dirá: não vamos curtir a princesa Isabel, que assinou os 13 maios. Eu me pergunto, e é possível que a gente pense a abolição da escravatura sem levar em consideração aos múltiplos movimentos e, como diria Florestan Fernandes, configuram o não quero dos seus. A luta pela abolição da escravatura tem grandes episódios,
como as gigantescas fugas de escravos. Mas igualmente, também foi feita de uma pequena sabotagem. A generalização da prática do ganho, o morar fora da casa do seu senhor, mas também a resistência cotidiana, feita do simples gesto de calçar sapatos. Ao calçar sapatos, aquele senhor, aquele sistema não conseguiria identificar a condição de livre ou de cativo. Uma das marcas do processo de abolição foi o seu caráter profundamente popular, que envolveu, por incrível que pareça, uma parte significativa da sociedade brasileira após a Guerra do Paraguai. Agentes de estrada de ferro, policiais também, alguns filhos de senhores, de pessoas urbanas. Muita gente se envolveu nos esforços para solapar o poder senhorial. E a luta pelo fim da abolição, pelo fim da escravidão, seja por meio, ou seja, do momento, melhor dizendo, talvez auge, que foi a lei, nos debates que levaram à Lei 1871, e seus esforços para conter a rebeldia escrava por meio do reconhecimento de uma série de direitos que estavam na legislação costumeira, mas não estava no direito, que não eram reconhecidos pelo direito romano. O mais importante delas, o direito dos cativos de comprarem sua própria liberdade. Feita a abolição, nós tivemos algumas perdas importantes. A mais importante dessas perdas foi o esvaziamento das Irmandades Negras na primeira metade do século XX. E por que elas perderam poder e status? Porque já feriam outras formas de organização. E porque as Irmandades sofreram o impacto do ultramontanismo, dos esforços de romanização das estruturas hierárquicas da Igreja Católica.
Se vimos de um lado irmandades perdendo status, prestígio, no mesmo período, outras formas de organização emergem. Do sul ao sudeste do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, ou mesmo Santa Catarina, pipocam por toda parte formas de organização das populações de origem africana, para que pudessem organizar seu lazer, mas para também que pudesse se colocar no mundo. Daí o papel, daí o lugar muito importante das associações beneficentes, das sociedades recreativas. Seja o Renascença no Rio de Janeiro, seja o 28 de setembro em São Paulo, seja o Centro Cívico Cruz de Souza em Lages, Floresta Aurora em Porto Alegre, ou essas formas de associação, as sociedades recreativas, sociedades beneficentes, elas são um embrião, foram o lugar onde os letrados puderam se organizar, primeiramente para aprovar a sociedade envolvente, a sociedade europeia, que eles poderiam organizar grandes festas, que eles poderiam vestir-se muito bem, comportar-se de forma profundamente civilizada. Entretanto, essas associações, que pareciam ser apenas associações de base, de bailes, de festas, também foram lugares onde se forjou uma consciência das dificuldades de inserção dos afro-brasileiros naquelas sociedades pós-escravidão. Para muitos deles, do sul e do sudeste, os negros, diante da grande onda de imigração europeia, eram vistos como um obstáculo, vítimas do progresso e da modernidade. Esses escritores que num primeiro momento estavam preocupados em garantir que a polícia não entrasse nas festas, que os jovens se educassem e fossem trabalhar, que as meninas fossem ótimas mães ou se tornassem professoras. Esses espaços que num primeiro momento eram de assimilação dessa cultura ocidental, eles também foram lugares de tomada de consciência, de construção de percebimento, de forjar-se uma identidade. É nas sociedades recreativas, é nos jornais nelas vinculados, que os afro-brasileiros,
vão tomando consciência das condições do pós-abolição e da necessidade premente de que alguma coisa pudesse ser feita. É nesse contexto que aparecem pessoas geniais como Henrique Cunha, José Correia Leite, Ildefonso Juvenal e o nosso querido Abdias Nascimento. É nesse quadro que Abdias e seus amigos de São Paulo e de outras regiões do Brasil vislumbraram que era preciso cobrar da sociedade brasileira uma dívida histórica com a população negra, em que eles resumiam na necessidade de uma segunda abolição. Infelizmente, nos anos 60, quando, por meio de organizações como a União Brasileira dos Homens de Cor, esses grandes militantes estavam acumulando força, quer dizer, antes, em 37 ainda, né, com a Frente Negra Brasileira, e depois, nos anos 60, né, com esses dois processos, esses dois regimes ditatoriais. Os afro-brasileiros foram privados da experiência democrática, de colocar-se no mundo, de colocar sua posição no mundo e defender uma mudança radical na sua qualidade de vida. Precisamos chegar aos anos 80, um pouco dos anos 70, mas os anos 80, no processo de constituinte. Mas na Constituição de 1988, para que a sociedade brasileira, pela primeira vez, reconhecesse que nós somos uma sociedade multicultural, profundamente plural. Profundamente plural. E que nós temos o direito à preservação de nossa cultura, a não sermos discriminados em vários espaços institucionais. E que a liberdade e que a igualdade não podem ser definidas apenas pela lei, mas são um projeto, um caminho que a sociedade brasileira como um todo deve trilhar para se tornar uma terra de oportunidades para todos. E Santa Catarina? Será que Santa Catarina era muito distante de São Paulo, Rio de Janeiro? Durante muito tempo, pesquisadores catarinenses da velha cepa imaginavam que nós éramos específicos, que nós éramos singulares. E por que nós éramos específicos ou singulares? Porque a nossa economia era uma economia de subsistência.
desvinculados das grandes redes do mercado internacional. E que, consequentemente, nós não tínhamos riqueza suficiente para sustentar, entre aspas, um grande plantel. O que vimos é que essa leitura ela é marcada desde fora. O pesquisador mais parece um fiscal do Tesouro Português e só se interessa pelo mercado internacional e pensa a sociedade brasileira a partir desse mercado internacional, como se a sociedade brasileira se resumisse a realidades do Recôncavo Baiano, da Zona da Mata de Pernambuco ou São Paulo. Desconhecem eles a importância do abastecimento interno. E no nosso caso, a importância da produção de farinha. O próprio professor Walter Piazza, um dos mais importantes historiadores de Santa Catarina, provou que a mesma barca carregada de farinha para o Rio de Janeiro retornava abarrotada de cativos. Assim, grande parte do território catarinense, em todo o litoral, em parte da serra, recebeu levas e levas de cativos. E podemos dizer, sem nenhuma o Estado em nenhum momento se extingue. A única diferença é que o peso da escravidão é diferente. Muitos dizem, não, mas só temos 20% da população escravizada. Mas se você pega os inventários, você vai perceber que aquele escravo não está vinculado a um indivíduo, mas está vinculado a famílias e, portanto, responsável por várias glebas. E se nós pensarmos a escravidão, o conjunto dos cativos vinculado às famílias, nós veremos que 20% é um número muito expressivo. E eu diria, sem grandes dramas, que em Laguna, Lages, São Francisco do Sul ou Florianópolis, também aqui não é possível pensar, não é possível dar áreas de cidade, não é possível garantir a qualidade de vida sem o trabalho importante das populações de origem africana. Curiosamente, também aqui vivemos a triste experiência de ver os espaços, os lugares onde a experiência de liberdade foram forjadas, como os bairros da Tronqueira, como o bairro da Toca, como o bairro da Figueira. Ver esses lugares demolidos pela sanha modernista
sanha modernista dos novos, velhos, doutos republicanos. Em poucos anos, na segunda década do século XX, a desterro multicultural, plural, tornou-se a capital do estado mais branco do país. De que modo? Destruindo os espaços de moradia e, ao mesmo tempo, constituindo modernos instrumentos de controle social, como o Asilo de Mendicidade Irmão Joaquim, o Departamento de Saúde Pública. E a penitenciária de Pedra Grande. Ou mais tarde, o abrigo de menores. Inúmeros instrumentos cuja finalidade explícita era o controle da população. Meus amigos e minhas amigas, também nesse lugar, as irmandades, ainda hoje existentes, possuíam um papel importante na organização das populações ao longo dos séculos XVIII e XIX. E aí eu quero dizer a vocês, de primeira mão, quando, pelas mãos da pesquisadora Cláudia Mortari, nós vimos, na primeira metade do século XIX, um conflito intenso envolvendo pretos e pardos, pretos e crioulos, pelo controle da Irmandade do Rosário de São Benedito dos Homens Pretos. Um provedor. Me escapa a memória. Assim afirmou. Quando eles, os colonos, chegaram, nós estávamos aqui. Parece estranho. Estranha essa frase. E a pesquisa documental comprovou que esse professor tinha razão. Nossos documentos provam que a Irmandade do Rosário de São Benedito dos Homens Pretos já estava aqui desde 1726, antes da elevação da cidade, da povoação à condição de vila, e antes mesmo da chegada dos colonos portugueses das ilhas. Isso é muito legal, muito interessante. Mas mesmo essa poderosa Irmandade ainda existente, também no pós-abolição, ela sofreu uma perda de representatividade devido a ações ultramontanistas que reformaram rituais, que prescreveram tudo aquilo que parecia menos espiritual.
menos preocupado com a salvação dos adeptos. Enquanto as irmandades foram perdendo peso por ação dos padres e monges alemães, entre outros, pularam em várias partes do litoral de Santa Catarina, em Esteio em especial. Mais de 2 dezenas de sociedades recreativas. Sociedades operárias ou sociedades como 25 de dezembro, sociedades como Brinca Quem Pode, sociedades como o Centro Cívico Cruz de Souza, sociedades que buscavam igualmente civilizar, preparar a população de origem africana para viver os novos tempos. E aí tem um lugar muito importante. Pessoas como Trajano Margarida e, em especial, Ildefonso Juvenal. Podemos dizer, meus amigos e minhas amigas, que seja em outras áreas do Brasil, seja em Santa Catarina, há uma organização no sul e sudeste que terá um papel absolutamente novo ali nos anos 40 e que ainda hoje constitui o maior patrimônio cultural vivo que são o samba e as escolas de samba nas cidades catarinenses. Samba que envolve gerações de famílias e que num primeiro momento segue um padrão, um ritmo muito semelhante ao samba rural de São Paulo e que ao longo dos anos, dos últimos 30 anos, foi se tornando mais cadenciado pelo peso, né, da TV e outras formas de comunicação que disseminaram essa cultura afro-carioca. Mas as escolas de samba, aqui em Joaçaba, em Laguna, Joinville, Balneário Camboriú, São Francisco, é um fenômeno difícil de compreender, mas que ano após ano contribuem para manter viva a cultura do samba e das culturas afro-brasileiras. Para concluir, eu entendo que nós poderíamos perguntar quais os caminhos para a construção da igualdade no país. A sociedade brasileira do século
XX, principalmente na primeira metade do século XX, saiu do clima de pessimismo racial defendido pela geração de 70, lá do 1870, que trouxeram para o Brasil as teorias raciais do século XIX, de Lambrot, de Robineau, e que tornaram o racismo uma política de Estado, que permitiu a eles a superação da escravidão e manutenção das hierarquias sociais, que garantiram a exploração do trabalho, da obediência e da sexualidade das populações negras. Elas, de certo modo, estavam sendo questionadas nos anos 20 e 30, como já vimos em outro momento. Entretanto, ao invés de enfrentarmos nosso passado colonial, nós reinventamos aquelas políticas capazes de perpetuar as desigualdades. E a mais interessante delas foi o universalismo, o antirracismo universalista presente na ideologia da democracia racial brasileira, no mito da democracia racial brasileira. Se antes os negros eram vistos como obstáculo ao desenvolvimento econômico, ao processo de civilização do país, a partir de 1930, os afros, assim como os indígenas, vão ser transformados em colonos capazes de, juntamente com os brancos, aculturar os brancos e forjar uma nova cultura. Alguns dirão, portanto, que a democracia racial é o mito fundador da identidade nacional. E qualquer um que questione seja visto como um lesa-pátria, pois estará tirando um dos pilares da identidade brasileira. Mas o racismo, o antirracismo universalista, apenas propugna que uma certa mestiçagem foi o suficiente para tornar o Brasil um país melhor para todos. Mas o que nós vimos foi uma sociedade com uma ideologia que nos privava o direito à fala. Ou seja, que nos negava, na prática, a condição de cidadão. E, necessariamente, e consequentemente, a condição de igual. Porque eles nos viam com os seus olhos.
e eram incapazes de vestir os nossos sapatos. Os anos 70 e 80, com base na experiência da luta dos norte-americanos de origem africana por direitos civis, na luta dos africanos, em especial das ex-colônias portuguesas, pela sua independência, os afros brasileiros, descobriram que não eram pretos, homens brancos pintados de pretos, mas que forjavam um povo discriminado devido à sua marca da infâmia, mantido na condição de trabalhadores dependentes. Eles queriam mais. Nós queríamos mais. Nós tínhamos sede de nós mesmos. De dar um novo status para as nossas instituições e uma perspectiva de futuro para os nossos jovens. Martin Luther King, Malcolm X, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Leopold Senghor, Aimé Césaire, Frantz Fanon, Abdias do Nascimento. Todos eles foram inspiradores para pensar e para nos ajudar a pensar a desconstrução da visão hegemônica do Brasil, uma visão hegemônica que nos negava, e a construção de um projeto inacabado de país, porque é feito por nós mesmos, baseada no enfrentamento desse projeto calcado na desigualdade natural entre as pessoas. E nesse sentido, o movimento negro tem um papel fundamental, na medida em que nos educou a tratar o racismo como algo não natural, a tratar a violência racial como algo não natural, e construiu uma pauta de direitos. É nesse instante, dos anos 70 e 80, que os afros descobrirão a força e o poder daquilo que eles chamarão de uma cultura negra. E é ao som do samba reggae, do afro reggae, do Olodum, do Ilhaê, mas o samba da Dona Ivone Lara, de um Zeca Pagodinho, de um Jorge Aragão, os afros vão descobrir-se cidadãos de direitos e farão um enfrentamento muito importante com uma única frase de Martin Luther King: se você não deseja a desigualdade, a dor da desigualdade para si, porque permite que isso aconteça com outras pessoas. E nos anos 90 e início dos
primeira década de 2000. O movimento negro vai apresentar uma série de pautas daquilo que nós podemos chamar de uma política multiculturalista, que passa pela aproximação da diáspora africana nas Américas, mas uma aproximação com a África. E, igualmente, no enfrentamento das desigualdades raciais no nosso cotidiano, seja nas estruturas escolares, seja no trabalho e no emprego. Isso resultou em alguns ganhos fundamentais. Entre elas, a lei, as políticas de ação afirmativa. Primeiro nas universidades e depois nos concursos públicos. Não sei se nós iremos ver todas as mudanças que preconizamos, mas sem dúvida, o Brasil está no caminho de passar a régua em 500 anos de opressão racial e colonial. Grande abraço a todos!